Muito bom dia, acadêmicos e acadêmicas. Aqui, disciplina de Economia e Mercado Agrícola, dia 26 de maio de 2021. O curso em Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu peço que os presentes aqui na nossa reunião se manifestem, coloque seu nome ali no chat, né, para ficar registrada, confirmada a presença. Um bom dia a todos. Então, pessoal, nós antes de começar algum novo conteúdo, nós vamos dividir nosso encontro hoje aqui em 3 etapas, ok? Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os temas dos macroseminários, principalmente aqueles temas que não foram abordados. Vou fazer uma pincelada bem rápida sobre os textos que não foram abordados, né, até tinha acadêmicos que tinham escolhido aqueles temas, porém eles não foram à frente, né, não entregaram resumo e não fizeram apresentação. Na verdade, um dos temas não teve nenhum aluno, nenhum estudante, nenhum acadêmico que trabalhou, e o outro tema teve só um acadêmico que não apresentou aqui em aula, só entregou o resumo e fez o vídeo, na verdade. Tá? Então, antes de mais nada, eu vou mostrar nosso plano de ER, para a gente saber como é que a gente está dentro da disciplina, principalmente aquilo que também importa bastante para vocês, porque não adianta também a gente se encontrar toda quarta-feira. Eu entendo que, como acadêmico, vocês também estão preocupados de forma pragmática na aprovação das disciplinas, né? Então, vamos mostrar aqui como é que está a questão da avaliação da disciplina, em que ponto que nós estamos. Tá? E lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento para elucidar dúvidas ou o que mais vocês têm interesse. Então, por favor, me interrompam aqui. Esse aqui é o plano que está lá no SIGA, né, no tópico do primeiro dia de aula, e nessa tabelinha do item 4, tem uma síntese das avaliações e das datas mais importantes aqui da disciplina. Então, nós já vencemos aqui essa primeira etapa da avaliação. O seminário em macroeconomia, que tinha peso duplo, peso 2, né, onde vocês, então, cumpriram a sua parte na semana passada, dia 19 de maio. Está superado, só vou tratar um pouco ainda hoje dos temas que não foram abordados ou foram abordados apenas por um acadêmico, tá? Mas também vai ser coisa rápida aqui. Então, semana que vem, que é o dia 2, a gente já vai estar falando para vocês e passando essa tarefa aqui do exercício sobre preços, onde a gente vai trabalhar um pouquinho mais a questão do preço. Nós vamos trabalhar a lei da oferta e da demanda. Hoje mesmo eu já vou deixar os slides à disposição de vocês e um pequeno vídeo introdutório, um exemplo de cálculo, e depois a gente vai fazer juntos alguns outros exemplos, mas para vocês estarem focados, né, para também não ficarem procurando assim a esmo na internet, eu vou deixar um videozinho de um outro professor, de 5 minutos, dando um exemplo do cálculo da elasticidade do preço da demanda. Então, nós vamos trabalhar um pouco a questão da curva da oferta, a curva da demanda, o preço de equilíbrio, né, e as variações, né, os deslocamentos das curvas da demanda e da oferta, conforme algumas oscilações e mudanças de mercado. Nós vamos hoje deixar esses slides para vocês. O tempo talvez nos permita muito pouco começar, mas aí semana que vem a gente dedica toda a nossa aula do dia 2 para isso. Semana que vem eu já deixo os exercícios para vocês, porque conforme está projetado, eu deixo os exercícios, e aí vocês terão 2 semanas para entregar essa folha de exercícios. Também é bem tranquilo, né? Para quem fez o trabalho de macroeconomia, viu que era tranquilo, esses exercícios sobre preços também são tranquilos. A gente vai fazer um dos poucos cálculos econômicos que são possíveis de fazer dentro da ciência econômica, certo?
E ainda, claro, com todas as ressalvas que a gente vai colocar para vocês. E aí, no dia 16, aquela história, né, às 8 da manhã, vocês têm que entregar o exercício que vai ser proposto. Esse exercício, ele tem um peso 1, porque ele soma com o próximo exercício sobre a medida de desempenho econômico dos países, que vocês vão entregar mais adiante, ele soma o que seria uma segunda nota da disciplina. Tá? E lembrando, depois vocês estão fazendo, toda semana eu faço um print daquela tabela lá dos indicadores, né? Então eu estou acompanhando os grupos que estão levando a sério, fazendo o levantamento dos indicadores, eu tenho o print semanal ali, e isso é importante para que depois, no final, né, quando for a hora de produzir o trabalho, não apareça alguém ou alguém com os números ali, sendo que falharam ou não fizeram o levantamento semanal, porque aí vai gerar desconfiança sobre a realidade, né, a verdade, a fidedignidade dos números que vão estar sendo apresentados ali. Tá? Mas é um outro trabalho tranquilo, é um banner de uma página, né, você já tem um modelo e já sabe mais ou menos o que tem que ser feito, apenas vão continuar acompanhando os dados até o final do mês de julho. E depois a gente complementa o que seria a quarta nota com uma avaliação online de todo o conteúdo, uma prova objetiva que vai ser feita aí num prazo de uns 30 minutos, já conversei para vocês, tá? Então, é isso aí. O próximo passo é semana que vem, a gente vai designar os exercícios para vocês. Então, vamos lá. Os acadêmicos, né, vocês que estão participando, eu peço também que deem um alerta no grupo, para os conhecidos, se tem contatos de WhatsApp, dizer que tentem participar semana que vem para estar aqui presencialmente, pegando os detalhes da tarefa passada, né, porque aí vão ter mais, talvez agilidade, né, para fazer os exercícios, do que ter que depois ler alguma coisa e tentar ver o vídeo depois da aula, para entender o que está sendo pedido. Na verdade, vai ser autoexplicativo o exercício, porém, né, nunca se duvida aí dos problemas que podem surgir. Ok, pessoal? Então, lembre-se, me interrompa a qualquer momento aí para a gente falar, na dúvida que vocês tenham. Então, falando ainda sobre o seminário de macroeconomia, né, eu tentei dividir os assuntos de forma pelo menos que desse uma pincelada nos extremos vamos dizer, dos desenhos econômicos, né, dos arranjos econômicos possíveis dentro da sociedade. Tá? Então, eu coloquei num extremo os postulados de Marx, né, através, talvez, uma das obras marcantes aí, né, e que expõe as ideias de um potencial arranjo socialista e posteriormente comunista, através desse documento aí, o Manifesto do Partido Comunista. E no outro extremo, eu coloquei o autor, o economista, talvez que melhor se contraponha às ideias de Marx, né, do ponto de vista liberal, que é o Mises. Então, a gente colocou o livro de Mises, os vários capítulos dele, para a gente, e foi, vamos dizer, os temas mais escolhidos, mais trabalhados aqui, até porque é uma leitura mais fácil, a gente se identifica muito mais com a linguagem e com a realidade exposta por Mises do que quem lê, por exemplo, um documento como esse aqui, o Manifesto do Partido Comunista. Tá? Mas tinha acadêmicos, vários acadêmicos tinham escolhido esse tema, o porém é que os acadêmicos que escolheram esse tema acabaram abandonando e não apresentaram. Tá? E no meio termo, entre os dois extremos, que seriam Marx e Mises, dois extremos, vamos dizer, em termos de arranjo econômico para as sociedades, nós tínhamos o intervencionismo, né, onde o maior expoente é o Keynes. E aí nós tivemos os acadêmicos que escolheram Keynes, né? Só 2 entregaram resumos e só uma fez o vídeo, né? Sobre as propostas de Keynes. De qualquer maneira, todos os artigos estão lá, né? No SIGA,
num dos primeiros tópicos, todos os artigos propostos, e os resumos dos acadêmicos também, todos eu coloquei no da semana passada. Tá? E eu coloquei por código, não coloquei o nome dos estudantes, mas coloquei com o código que nós demos para cada assunto. Tá? Então, o que nós vamos falar aqui sobre o Manifesto do Partido Comunista? Talvez, esse é um documento curto, até são 21, 22 páginas, mas nós vamos olhar de importante o que estava sendo proposto por esses autores, lembrar que também o momento histórico disso aqui é de 1848, então isso aqui é do século XIX, certo? Mas é importante a gente ler as principais medidas para a implantação de uma sociedade comunista proposta por Marx e Engels. Por que é importante a gente ler isso? Porque hoje essas filosofias ainda encontram muitos adeptos, né? Hoje existem, em todos os países, no nosso não é diferente, muitos simpatizantes dos postulados propostos por esses autores. E aí, se a gente lê, assim, as principais medidas para a implantação de uma sociedade com esse formato, a gente vai ver que isso está no discurso de muitas pessoas ainda, tá? Então, vamos dar uma olhadinha o que seriam esses postulados, essas medidas para se implantar uma sociedade econômica desse tipo. Então, aqui na página 13, os autores propõem o seguinte: existe o seguinte, que isso se dará por meio, né, a implantação de um arranjo econômico socialista e posteriormente comunista, se dará pela revolta, pela revolução do proletariado, que utilizará a sua supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, centralizar os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado em classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o total das forças produtivas. Isso, naturalmente, só poderá se realizar, então, aqui que ele começa a colocar as medidas que têm que ser implantadas, né, em alguma proporção, e não todas ao mesmo tempo, nas nações que resolverem implantar esse tipo de arranjo. Uma violação despótica do direito de propriedade e das relações de produção burguesas, isto é, pela aplicação de medidas que, do ponto de vista econômico, parecerão insuficientes e insustentáveis, mas que, no desenrolar do movimento, ultrapassarão a si mesmos e serão indispensáveis para transformar radicalmente o modo de produção. Então, que medidas são essas? 1. Expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. Então, o fim da propriedade privada de terras agrícolas. E toda a produção agrícola em proveito do Estado. Imposto fortemente progressivo, certo? O que é um imposto progressivo? Nós vamos ver um imposto progressivo que está implantado aqui, usando um pouquinho dessas ideias no Brasil, é o ITR. O ITR que nós vamos estudar dentro de um módulo na disciplina de administração rural, para, claro, para quem a passar aqui na disciplina de economia, e se por acaso eu estiver lá na disciplina de administração rural, a gente desenvolve um módulo do ITR. E o ITR tem essas características, é um imposto fortemente progressivo, e ele, inclusive no seu enunciado, ele coloca que é um imposto que se propõe a fazer a justiça social e tentar implantar aquilo que está como cláusula na Constituição Federal, que é o uso produtivo da terra, né? A terra como função social, tá bom? Abolição do direito de herança, né? O nosso país tem direito de herança, mas há imposto também progressivo nos bens destinados à herança. Esse é um imposto estadual, então muda de um estado para o outro. Santa Catarina tem um imposto bem progressivo no sentido do direito de herança, né? O imposto, porém, aqui no postulado de Marx e Engels, né, o Manifesto do Partido Comunista, eles propõem abolir completamente o direito de herança. Confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. O que são os emigrados? Os que saíram do país. Quem sair do país perde o direito à propriedade, né? E os sediciosos seriam aqueles que seriam contra a revolução. Então, quem se manifestar contra, né, também perde a sua propriedade. E não é só a propriedade latifundiária, é qualquer propriedade.
Centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um Banco Nacional, com capital do Estado e com monopólio exclusivo. Aqui é uma redundância, né? Porque todo monopólio é exclusivo. Se for monopólio, ele já é único, né? Mas, bom, é que nem descer para baixo. Mas vamos lá. Centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte, multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, arroteamento das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas, segundo um plano geral, trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura, combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção entre cidade e campo. E 10, educação pública gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje, combinação da educação com a produção material, etc. Aqui é interessante, né? Aqui é difícil alguém discordar, por exemplo, desse ponto, né? Porque aqui a combinação da educação com a produção material seriam as escolas técnicas, por exemplo, como é a nossa, né? E quem seria contra a educação das crianças e principalmente a abolição do trabalho das crianças, principalmente se elas estiverem trabalhando em detrimento do estudo. De qualquer maneira, são muito contestáveis, né, essas medidas, muito discutidas, essas medidas aqui para a implantação de uma sociedade socialista e, na sequência, comunista. Mas aqui a gente consegue ver, a partir desse postulado, né, de onde surgem as ideias, né, em que estão baseadas as ideias dos partidos políticos, por exemplo, que têm esse viés, e das pessoas que são favoráveis, né, e que concordam, que acreditam nesse arranjo econômico. Ok? Então, se a gente cobrar alguma coisa de vocês com relação a essa teoria, vai ser calcada principalmente nessas principais medidas de implantação de uma sociedade comunista, de uma economia comunista. Ok? Alguém gostaria aqui de fazer algum comentário? Eu vou pular para o próximo tema do macro seminário. Acho que está tudo certo, professor. Ok, então. E tu concorda, João, com esses termos aí? Tu seria capaz de assinar um manifesto desses e trabalhar, revolucionar em proveito da implantação dessas medidas? Não. Tá bom. Vamos lá. A pesquisa na periferia de São Paulo. Por que eu coloquei esse tema também? Por que eu escolhi essa pesquisa? Porque ela é emblemática, né? Ela foi feita aqui, como vocês estão vendo, a Fundação Perseu Abramo, é uma fundação do Partido dos Trabalhadores. Eu já falei para vocês que essa pesquisa foi motivada principalmente pelo partido, para tentar descobrir por que eles estavam perdendo apoio na maior cidade do país, uma cidade que eles tinham governado já por mais de um mandato, com prefeitos diferentes, né? E por que agora eles não estão conseguindo mais colocar, nem no segundo turno, o seu candidato, o candidato do seu partido, né? Então, foram fazer essa pesquisa e ela nos revelou dados interessantíssimos da percepção, como diz ali, né, dos valores, da observação, do sentimento das pessoas que vivem na periferia de São Paulo. Esse aqui já é um documento maior, de 67 páginas, mas e assim, só a Ana Clara fez a avaliação desse documento, ela fez um resumo e também colocou um vídeo, né, o qual eu coloquei o link lá no Siga. Os outros acadêmicos que tinham escolhido esse tema, infelizmente, não desenvolveram, não fizeram o trabalho. Aqui, uma recomendação muito interessante que vocês leiam, né, principalmente, talvez, as conclusões, então, obtidas nessa pesquisa. Elas são muito interessantes, porque, assim, ó, no final, eu vou ler as conclusões ali para vocês, tá? No final, o que a população percebeu depois de algum tempo, né, na história recente da política econômica do nosso país, é que eles perceberam, eles concluíram que o Estado mais tira do que dá para eles. No final, foi essa a principal percepção. A gente vai ler depois as 10 principais conclusões. Mas a principal percepção
dessas pessoas que são, se estão na periferia, vocês já concluem comigo que são pessoas, assim, humildes, né, de uma renda limitada, e a principal conclusão é essa que eu estou colocando para vocês, é que eles descobriram, né, concluíram que o Estado muito mais tira deles do que dá. Quem a gente enxerga, ou, às vezes, de forma ingênua, pensa que o Estado ele vai ser o provedor de tudo, então ele vai garantir a saúde, a educação, o bem-estar, o atendimento, a segurança, né? O atendimento de uma alimentação digna, e tudo isso o Estado vai prover a partir de uma pequena contribuição que vamos fazer com os nossos impostos. E a periferia, os cidadãos humildes da periferia, talvez sejam aqueles que sentem mais forte de que essa ilusão ela não pode se cumprir, né? Porque não há como o Estado tirar um pouco de você e dar um monte para você. Na verdade, principalmente no Estado brasileiro, por tudo que a gente já discutiu, a gente viu que o Estado tira muito dos pobres e distribui de forma muito desigualitária aquilo que ele tira, muito custo dos pobres. Por exemplo, com aquilo que a gente viu, com os privilégios de algumas castas dentro da organização do Estado brasileiro, com os super salários, por exemplo, que a gente viu dentro aqui do Estado brasileiro. Então, não tem como ele tirar dos pobres da periferia e dar mais. Até teria como fazer isso, só que os cidadãos aqui da periferia eles chegaram à conclusão, depois de alguns anos, de algumas décadas, que isso era ilusão, que isso era discurso, e que, na verdade, nunca se concretizou. E eles perderam a esperança de que isso vai se concretizar, porque vivenciaram, mais do que uma geração, a impraticabilidade disso que eu estou falando. O João levantou a mão, pode falar, João. O professor falou ali sobre aqueles salários assim de altos salários, né? Sim. Uma vez tinha um teto para ser gasto, agora eles quebraram esse teto, né? Na verdade, o teto sempre existiu na Constituição e o teto vem sendo quebrado desde que se criou a Constituição, junto com, ou seja, foi feita uma lei faz de conta, tá? Desde o início, não foi agora, tá, João? Desde sempre. Tanto é que eu mostrei para vocês algumas aulas atrás que mais de 8 mil juízes, se eu não me engano, ganham mais de 100 mil por mês. Eu mostrei aquela notícia para vocês, tá? Isso não é de agora, e não é num único mês. Sim, sim, não, é porque eu tinha visto uma reportagem ali que eles tinham quebrado, vamos supor, agora, uma vez tinha um teto, agora não tem mais o teto, assim, de vez, que eles aprovaram uma lei que vamos supor, eles aumentaram o teto ou tiraram, mas foi alguma coisa assim parecida. Não, que eles sempre quebraram o teto, isso daí é fato, né? Sim. Não, o que teve agora, uma medida que parece que permite que os militares somem os seus vencimentos, se tiverem num cargo civil, somem o vencimento do cargo civil com o vencimento militar, sem precisar ficar limitado ao teto. Isso foi uma medida que saiu agora recentemente. Mas é só mais um exemplo dos privilégios que a gente vê aqui acontecendo no nosso país e que geraram conclusões como essas. Quer ver um negócio? Eu vou mostrar aqui. Volta e meia a gente encontra isso nos noticiários, tá? Olha lá, então a prefeitura, por algum motivo, derrubando lá as barracas, os quiosques de pequenos comércios que trabalham na informalidade, né? E as pessoas desesperadas. Vocês volta e meia encontram notícias desse tipo por aí, né? Assistindo jornais, né? Revirando o feed de notícias numa rede social, por exemplo, a gente encontra lá que foram lá fiscais da prefeitura. Agora, durante o período da pandemia, a gente viu muito disso, né? De fiscais indo lá, tipo, derrubando o carrinho de mão que o cara estava vendendo abacaxi, batata doce, né? Derrubando barraca de quem estava vendendo hortaliças na rua,
roubando os panos do cara que estava vendendo lá aqueles pano de prato no semáforo, né? Vocês viram coisa desse tipo. Quem é que vai vender pano de prato no semáforo? Quem é que vai ter uma barraquinha de hortaliças numa esquina? Quem é que vai vender flores de mesa em mesa nos restaurantes? Quem é que vai ter uma barraquinha de camelô? São as pessoas mais humildes, geralmente residentes na periferia. E por isso, essas pessoas, vendo isso acontecer de forma rotineira, sistemática, acabaram perdendo a confiança no Estado e hoje entendem o Estado mais como inimigo do que um aliado. Vamos ver, alguém colocou alguma coisa no chat ali? Não. Então, vamos mostrar as conclusões principais dessa pesquisa, tá, pessoal? Que também, como eu falei ali no caso anterior, é algo que eu vou cobrar de vocês na provável avaliação ali em agosto, tá? Já que esse documento tem 67 páginas, a gente vai direto para as conclusões da pesquisa. Então, vamos lá, algumas conclusões. Não, né, isso tudo a partir das respostas organizadas dessas pessoas que foram entrevistadas. Não há luta de classes entre ricos e pobres, ao contrário, há empatia entre empresários e patrões. Então, o que se percebeu lá? E lá tem muito mais a empatia com empresários e patrões. Então, tem muito mais funcionários do que donos de empresas lá na periferia. E lá, diferentemente do que a gente vê isso frequentemente colocado nos meios de comunicação, as respostas dadas pelos entrevistados foi de que há empatia, há um respeito e há uma valorização dos empresários e patrões que provém, por exemplo, o emprego dessas pessoas, tá? Então, isso quebra alguns dos discursos que a gente escuta por aí. Segundo, o Estado é o inimigo. É ineficaz, incompetente, cobra impostos excessivos, impõe entraves burocráticos, gerencia mal o crescimento econômico e acaba por limitar ou sufocar a atividade das empresas. E diria mais, dos microempreendedores, dos microempresários, daquelas pessoas que estão querendo sair de uma situação de dependência do Estado para se virar por conta própria, né, com uma atividade econômica informal, pelo menos no começo. Há um liberalismo popular, com demanda por menos estados. Uma frase muito dita lá dizia, se pago impostos, tenho o direito de cobrar. A identificação com quem pertence ao mesmo grupo. A identificação não com quem pertence ao mesmo grupo, mas com o grupo que se deseja almejar. Uma negação da consciência de classe, ou seja, as pessoas lá na periferia, elas querem crescer, elas querem desenvolver, e elas conseguem enxergar nas pessoas que estão nas classes superiores, nos empresários e tal, um modelo aonde elas querem chegar. A ascensão social está associada à coragem, à ousadia, à disciplina e ao mérito. Estudar é fundamental para subir na vida. O empreendedorismo é a aspiração de quem quer vencer pelas próprias forças. A política é suja, gera desconforto e influencia a vida, dos serviços públicos aos impostos altos. Não há lógica no uso dos termos como esquerda ou direita, nem polarização. Todos os partidos são iguais. Então, vocês estão vendo uma negação da política e uma negação do Estado. Uma desacreditação no Estado. A crise ética da sociedade não é resultado de vícios estruturais, e sim de mau comportamento individual, que deve ser resolvido, antes de mais nada, pela família. Então, está aqui a valorização do comportamento individual, que deve ser resolvido, aqui estão querendo dizer, punido. Primeiramente pela família, e se não for pela família, pelo Estado. Não há aquele entendimento que também os meios de comunicação nos passam, aqui o entendimento do povo sofrido da periferia, de que há uma responsabilidade coletiva, de que há uma culpa da sociedade, por isso ou aquilo está acontecendo, ou por esse ou aquele comportamento de um indivíduo. Certo? Então, aqui, pela percepção da periferia, cai por terra aquela ideia da responsabilidade social, da culpa coletiva, da culpa da sociedade por um infrator, por exemplo. Aqui, sim, diz que o mau comportamento individual não é por vício estrutural, mas sim por uma decisão dele, desse indivíduo. E isso deve ser resolvido, em primeira instância, pela família.
e na próxima instância pelo Estado. Essas são as 10 principais conclusões do trabalho. Eu não sei se vocês gostariam que eu colocasse essas conclusões no CIV, eu coloco, já que eu organizei elas aqui, e nenhum estudante veio aqui para apresentar para vocês. Pode ser? Vou Se colocar o resumo lá, tá? colocar, vai ser bom, professor. Tá, eu vou colocar o resumo lá. Que é como eu lembro em fonte de estudo para o que a gente vai cobrar na. E um último ponto, pessoal, eu tenho que dizer assim, ó, porque eu até comentei com vocês, teve um acadêmico que fez e aí eu mandei fazer de novo, e eu vou mostrar o que, que aconteceu, porque em vez de fazer sobre o livro, ou pelo menos usando como base o livro, depois talvez buscando elementos fora, desconsiderou totalmente o livro, e aí buscou, por exemplo, artigos como esse aqui, na Toda a Matéria, né? Que, para começar, não são escritos por um economista, veja, porque o livro é de um economista. Tá? Tu pode até não concordar com todas as ideias dele, mas pelo menos é um economista. Tá? Aqui, por exemplo, esse material que fala sobre o capitalismo, e é o que a gente vai encontrar se fizer buscas assim mais superficiais na internet, como esse site aqui, o Toda a Matéria. Aí a gente vai ver o Toda a Matéria explicando o que é capitalismo, mas não sobre a ótica de um economista, mas aqui é a ótica de um professor de história. Então, o professor de história fez, de acordo com a ótica dele, essa matéria aqui sobre o capitalismo, e o estudante desavisado foi pegar daqui o material para o nosso resumo, certo? E aí eu não aceitei, eu dei 48 horas para o estudante refazer, pode até contestar, né, o que está no livro, pode comparar o que esse historiador está falando com o que o economista está falando, mas basear unicamente os seus estudos, sua leitura e, consequentemente, seu resumo num artigo como esse, feito por um historiador, vai estar errado. Olha aqui, por exemplo, o que ele fala aqui no resumo do capitalismo. Tá? Ele fala que a última etapa do capitalismo seria o capitalismo industrial ou o capitalismo financeiro. Tá? Aí ele fala o seguinte, que nós estamos agora no capitalismo monopolista, onde surgem as grandes empresas interessadas no monopólio, dominação da oferta de determinado serviço ou produto. Gente, o monopólio, ele é justamente uma aberração dentro do capitalismo. Quando a gente estudar isso, as estruturas de mercado, agora no mês de junho, próximo mês que começa agora em seguida, semana que vem, nós vamos falar sobre as estruturas de mercado e uma delas é o monopólio. A gente vai ver que o monopólio é uma aberração. O monopólio é antinatural. Dentro de um arranjo natural, dentro da economia, não existe monopólio. O monopólio, a gente vai ver, ele só se estabelece, e isso a gente já comentou um pouco aqui na disciplina, quando ele é tutorado, fornecido, amparado pelo Estado. É só a gente ver os monopólios que a gente tem, aí também os derivados, né, os oligopólios, que não, né, que tem um pouquinho mais de abertura econômica, quando são poucos agentes dentro da oferta de um determinado serviço ou produto, o oligopólio, o que a gente tem mais no Brasil aqui, para lembrar, são oligopólios, certo? Mas o monopólio é antinatural, ele só existe quando tem o braço do Estado forçando isso. Por exemplo, a gente comentou já, monopólio de envio de cartas. Só quem pode enviar cartas é o Estado, é através da sua empresa, os Correios, tá? Se qualquer outra pessoa tentar enviar cartas, você vai ter a força do Estado te impedindo de fazer isso, certo? Nós temos aqui o monopólio também da extração do petróleo, né? Através da Petrobras, certo? Ele só existe por causa do Estado, que estabeleceu que assim deve ser. O meio natural seria tu ter vários agentes econômicos trabalhando na extração, no refino, na distribuição do petróleo. Vocês estão entendendo? Só para falar de dois exemplos no Brasil que mostram de forma clara e indelével de que o monopólio só consegue se manter quando existe força do Estado. Vou colocar um negócio para vocês aqui, não sei se vocês viram do padre que foi acionado na justiça. Padre, justiça, por enviar cartas. Alguém já ouviu falar isso? Foi em Chapecó, ó. Aqui, ó.
Revista Época. Ah, agora me cortaram o acesso. Ó. Ai, ai. Tá. Padre Inácio. Isso aqui, gente, ó, esse é o padre, tá? Inácio Alonso Scherer. Ele manda umas cartinhas para os fiéis não esquecer os dias que tem missa, por exemplo. Tá? Ou quando tem campanhas, por exemplo, da sua paróquia, né, para doação de alimentos ou para arrecadação de, de agasalhos, por exemplo, agora no inverno, tá? Eu só quero ver. Ah, foi no Paraná, Cascavel, no Paraná. Tá? Quem quiser, procura isso aqui. Aí o que acontece? Ele contratou uma firma de motoboys para levar o bilhetinho lá na casa dos fiéis, para lembrar, ó, tem missa tal dia, começou a campanha tal, né, aqui na nossa paróquia, então a gente pede que você participe e tal. O que aconteceu com esse padre? Ele sofreu uma ação judicial dos Correios, e a primeira coisa, ele teve que parar de passar esses bilhetinhos para os seus fiéis. Se ele quisesse fazer isso, ele teria que contratar os Correios, que tem o monopólio do envio de cartas no Brasil. Vocês sabiam disso? Eu acho que o certo era privatizar os Correios também, né? Bom, no mínimo, quebrar o monopólio, né, João? Porque o monopólio, vocês estão percebendo, é antinatural, certo? Por exemplo, esse padre, o que que ele fez? Ele buscou uma alternativa mais eficiente e mais barata de enviar seus bilhetinhos, suas cartinhas, vamos dizer assim, certo? E em cada lugar, a natureza humana é da liberdade, é da diversidade, ou seja, de buscar o caminho mais fácil, mais barato, certo? E aqui o Estado, com seu braço forte, veio e impediu o padre de fazer isso, certo? Então, e outra, né, João? A questão de privatizar os Correios, você falou aí, é interessante a tua posição, veja, porque é uma atividade não prioritária para o Estado, né? Veja, se as periferias estão lá reclamando que elas não são bem atendidas, que elas inclusive enxergam o Estado como um inimigo que tira muito delas e dá pouco, por que que o Estado está gastando recursos tirados com os impostos de todos os cidadãos para manter esse monopólio, o monopólio do envio de cartas? Isso não faz nenhum sentido, Não, sob nenhuma ótica. sentido não faz nenhum, né? Porque até, vamos supor, eu boto aqui na minha cidade aqui, o correio só entrega onde, vamos supor, tem numeração nas casas, né? E vamos supor, entre centro e... Tipo, o centro já é pequeno. Eles só entregam só no centro. Se for, vamos supor, mais no interior, já não entrega. Então, olha só a merda que é o correio. Ok, João. Então, pessoal, viram que aqui meio que confirma aquilo que os entrevistados responderam naquela pesquisa com a periferia lá no interior, periferia na capital, né, de São Paulo. Porque é o seguinte, o Estado tira muito e dá pouco. Essa foi a conclusão deles. E eu já dei uns indicadores para vocês, né, nas outras aulas, que, por exemplo, no Brasil, o imposto sobre feijão chega a 18%. Imposto sobre feijão. Tá? Então, aposto que se a gente for na periferia de São Paulo, muitas daquelas pessoas, a maioria, tem o feijão como um elemento importante da sua dieta diária. Tá? E aí, em cima do feijão, que é um alimento essencialmente do pobre, tu tens uma carga que é injusta, 18%. Porque se o Estado quisesse realmente beneficiar os pobres, quisesse atender melhor as pessoas mais carentes, de menos posse, de menos renda, uma das primeiras atitudes seria, por exemplo, não cobrar impostos sobre os alimentos mais básicos. Isso seria óbvio. Então, o que a gente vê é a prática muito diferente daquele discurso que é feito para as câmeras. Vocês estão entendendo? Tu faz um discurso para as câmeras que está preocupado com o auxílio emergencial, com o Bolsa Família, e com a falta de renda, com a perda de emprego das pessoas, e do outro lado, os mais pobres são os mais
afetados pela alta carga de impostos, inclusive de produtos que a gente não teria a menor dúvida de dizer que não deveriam ser taxados, porque basicamente são essenciais para as camadas mais pobres da população. Ok? Então, olha aqui, ó, muito cuidado com o que a gente vai achar na internet, gente. Eu fiquei muito chateado quando eu recebi esse resumo que trazia esse tipo de coisa aqui, tá? Então, mais alguma coisa sobre os macro seminários, pessoal? Nós somos em 9 estudantes aqui. Mais alguma coisa sobre os macro seminários? Alguém gostaria de fazer um comentário mais? Tudo bem? Então, nós vamos falar agora o que eu fiquei devendo aí dentro de um tema extra, tá? Que ainda que diz respeito à questão dos impostos, das taxações, que é a curva de Laffer, tá? Então, nós vamos dedicar nossos próximos minutinhos aqui para a curva de Laffer. Pessoal, antes de mostrar a curva de Laffer, e a gente vai gastar uns 15 minutinhos nisso aí, e basicamente aí nós vamos estar encerrando o nosso encontro, porque já são 10h40, né? Nossa conversa está boa, mas essa 1 hora que a gente se dispõe, ela passa muito rápido. Pessoal, me diga aí, alguém de vocês, me conte aí, quem já fez algum trabalho para uma outra pessoa e recebeu pago por isso, para a gente trabalhar em cima de exemplo. Por exemplo, alguém já fez lá, foi formatar o computador para alguém, instalar o Windows, instalar o Office, e foi pago por isso, cobrou por isso, ou cortou a grama do vizinho e foi pago por isso, ou faz algum tipo de serviço, alguém de vocês faz algum tipo de serviço e cobra, ou já fez e cobrou e recebeu por isso, só para ilustrar um pouco mais esses nossos próximos minutos de conversa, para ilustrar a curva de Laffer para vocês. Tem alguém de vocês? Ah, Safra Júnior faz, verdade. Muito bem. Tá, mas eu queria mais para exemplificar como atividade individual, de uma pessoa para outra, de uma relação de troca voluntária, de bem ou de serviço. Eu estou mais falando de serviço aí. A Safra Júnior faz. Muito bem, Letícia, e parabéns pelo trabalho da Safra Júnior. Tá? Mas alguém teria algum exemplo para dar aí? Já formatou trabalho. Beleza, muito bom. E cobrou por isso, né, Letícia? Cobrou para formatar um trabalho acadêmico? Não, também é tipo eu. Eu ia dizer assim, ó, eu já fiz vários trabalhos cortando grama para vizinho, né? E até recebi pago por isso, mas não que eu tenha cobrado. Eu fui lá e fiz, né? Eu fui lá e fiz e as pessoas me pagaram, né? Mas não que eu chegasse lá, eu tenho um preço, uma tabela para tantos metros quadrados de corte de grama, não. Deveria ter cobrado, verdade. Alguém, pessoal, com algum exemplo? Senão eu vou dar um exemplo fictício aqui. Se ninguém tem um exemplo real para me dar. Formatar trabalhos acadêmicos é uma boa, devia ter cobrado, verdade. Alguém, pessoal? Ninguém com exemplo aí? Então, tá, vamos fazer um exemplo hipotético aí do corte de grama, tá? Vamos dizer que você está cortando a grama da sua casa e cortou do vizinho, e toda a vizinhança aí se interessou em te contratar. Em cortar, vamos dizer, um trabalho padrão, de um jardim padrão aí, de uns, vamos dizer, de uns 50 metros quadrados, por aí, de grama, você cobraria uns R$ 50, tá? Vamos dizer que você faz esse serviço aí na vizinhança e teu preço é R$ 50 para cortar um gramado assim, pequeno, de até 50 metros quadrados. Estão acompanhando o raciocínio? Ok. Aí você vai lá e corta e o vizinho te paga R$ 50. Ok? Mas aí existe o Estado brasileiro, existe o governo, o Estado, que, pela lei, você está tendo uma renda, e pela lei brasileira, você tem que pagar o imposto pela renda. Claro que, num primeiro momento, a tendência é você não declarar essa renda e só negar o imposto. Então, porque se tu está cortando a grama do teu vizinho por R$ 50, você está tendo uma renda. E talvez incida imposto sobre isso. Claro que até um certo limite existe a tal da isenção. A isenção
é um benefício, um benefício que o Estado te dá. Ou seja, se a renda for muito pequena, ele não vai, nesse momento, te cobrar, tá? Mas se chegar a um determinado nível de renda, ele vai te cobrar sim. Então, dependendo de outras atividades que tu faça, o Estado pode te cobrar o imposto de renda sobre esse corte de grama. Vamos dizer que ele vai te cobrar, tá? E esse imposto é de 2%, tá? Então, vamos dizer que a alíquota para o corte de grama é 2%. Então, quando tu vai receber os R$ 50 lá do teu vizinho, na verdade, tu vai receber os 50 e vamos dizer que seja retido na fonte. Você já ouviu essa expressão, retido na fonte. O teu próprio vizinho, quando for te pagar, vai dizer, olha, de acordo com as leis, eu tenho que reter na fonte o imposto, eu tenho que declarar que eu paguei esse teu serviço, então, toma aqui 49, porque 2%, ou seja, R$ 1, eu já vou direto pagar aqui o governo, através de um PIX, certo? E aí, o teu corte de grama, tu não está recebendo 49, tu está recebendo 49 e não 50, porque existe um imposto aí de 2%, tá? Bom, por R$ 50, você faria o corte de grama, correto? E se não tiver nenhuma incidência de imposto, o governo não está ganhando nada com esse teu corte de grama. Agora, se tiver um imposto de 2%, a pergunta é, você ainda vai lá e corta a grama? Se tiver que dar R$ 1 para o governo, 2%, e tu fica com 49, vamos dizer, a maioria das pessoas ainda faria isso, né? Não, eu corto a grama, tá? E um real, 2% fica para o governo. Beleza. Aumenta, o governo é teu sócio, isso. Só que tu que trabalha, ele só fica com a parte boa. Agora vamos dizer que o imposto não é 2%, é 4%, certo? E aí o governo arrecada 2%, e tu arrecada, e teu trabalho gera 48%. Tu continua cortando a grama? Vai dizer, tá, vou ficar com 48%. Tá, mas vai lá. Sim, eu corto a grama. E o vizinho paga 50, não esqueça que ele paga 50, mas para ti ele só passa 48 porque ele tem que passar 2 para o governo. Vamos mais adiante nisso. Então, vamos dizer que o imposto seja 10%. Tá? Aí o vizinho tem que reter 5 e você recebe 45. Tu ainda corta a grama? Vamos dizer, sim, né? Meio já a contragosto. Vamos dizer que o imposto seja 20%. Tá? Muitos produtos e serviços no Brasil são taxados em mais de 20%. Vamos dizer que o imposto seja 20%. E então, dos 50, o vizinho retém 10 para pagar o governo e você recebe 40. Tu ainda vai cortar a grama? Para o vizinho custa 50 cortar a grama, mas tu só vai ganhar 40. Você ainda corta a grama? Tu vai dizer, vamos lá, corto, né? Mas já meio com a pá virada, meio descontente. Vejam que, à medida que a gente vai aumentando essa alíquota, o governo vai ganhando mais e você vai ganhando menos. Mas vai chegar um momento, vamos imaginar o seguinte, se a taxa do governo fosse 90%, a taxa de imposto fosse 90%, continua custando R$ 50, mas o teu vizinho tem que reter R$ 45 para pagar o governo, e tu ganha 5. A pergunta que eu faço para vocês, se a taxa for 90%, tu vai lá cortar a grama? Não, aí eu chamo o governo para ir lá, professor. Provavelmente não, tá? E daí é que sai a curva de Laffer, tá, pessoal? Que tem um desenho mais ou menos o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês. O governo vai lá, ele não vai lá, não. O que ele pode fazer é te obrigar a cortar a grama, né, Caí? Principalmente se tiver num sistema aí do Marx. Então, o que se sabe é o seguinte, ó. Curva de Laffer é uma relação entre a tributação e a arrecadação do governo. Vamos mostrar o seguinte, deixa eu ver aqui. Ficar com essa figurinha aqui, ela não está muito bonita, mas ela é o seguinte, ela representa, ó, quanto o governo arrecada, tá? Então, aqui, no eixo Y, nós temos a arrecadação, enquanto no eixo X, a carga tributária. O que a gente sabe é que se o governo cobrar 0 de imposto,
ele arrecada zero também, certo? O governo cobra zero, dos R$50, tu recebe R$50 e o governo não arrecada nada. Mas vocês estão ajudando, e se for aí aquilo que a gente falava, se for 1%, o governo arrecada, se for 2%, o governo arrecada, se for 10%, o governo arrecada mais, né? Ele fica com 5 do teu 50, e assim vai. Mas o que se sabe é que existe um certo limite, né? Isso aqui não é uma curva ascendente, reta, infinita. Não. Porque se a gente olhar, imaginar que você não tem toda a curva, depois eu vou passar um videozinho para vocês, para fixar esse conteúdo, esse conceito. Se a carga tributária for 100, veja que eu falei para vocês 95. E vocês já concordaram. Se 90% eu falei. Se o imposto for 90%, vocês não vão cortar grama. E se for 100%, menos ainda. Imagina então, o que se sabe é que existe um outro ponto da curva, aonde a carga tributária é 100%. E se a carga tributária for 100%, o governo não arrecada nada. Por quê? Porque ninguém vai produzir nada. Certo? Se dos R$50 o governo tomar os teus 50 e não ficar nada para você, obviamente que você não vai trabalhar, você não vai cortar a grama. E aí a arrecadação do governo é zero. Então o governo não quer fazer um imposto de 100%, porque ele não vai arrecadar. E ele também não quer um imposto de 90%, porque ele vai arrecadar nada ou muito pouco, como no exemplo que a gente deu. Se o imposto for 90%, o governo ficaria com 45 dos R$50 do corte de grama e você só com 5. Qual é a tua conclusão? Não vai cortar grama, então não vai ter arrecadação do governo. Então, o que se sabe é que são conhecidos dois extremos, é que se a taxação for zero, a arrecadação é zero, e se a taxação for 100, a arrecadação é zero também, e que se a taxação for 1%, o governo arrecada, se for 2% arrecada, se for 5% arrecada, se for 10% arrecada, isso vai formar essa curva, que é conhecida como curva de Laffer, que fatalmente vai ter uma corcova, ou seja, um ponto máximo, uma arrecadação máxima do governo, em algum ponto aqui. O que os economistas divergem e o que praticamente não é conhecido é qual a carga tributária que gera arrecadação máxima e o ponto dessa carga tributária a partir do qual a arrecadação diminui, mesmo que se aumente a carga tributária, certo? Então, isso aqui é um conceito dentro da economia que é tácito, que é conhecido, que não é discutido. Esse é um conceito consolidado, a curva de Laffer, certo? Não se discute esse conceito. Se sabe. O que se discute é onde estará o topo, o que eles falam, a corcova desta curva. Tá? E para ilustrar melhor, eu vou trazer um professor de economia para falar para vocês sobre a curva de Laffer, tá, pessoal? Através de um vídeo. Então, é um vídeo que tem 5 minutos. Como eu vou cobrar de vocês isso, vai ficar gravado aqui na própria aula, tá? Não precisa ir lá no YouTube buscar. Então, eu vou pedir 5 minutos de atenção para vocês, para esse vídeo que vai reforçar o que nós estamos falando até agora. Então, por favor, acompanhem aqui. Let's discuss an important concept from economics, the Laffer curve. This concept is named after the man who developed it, Arthur Laffer, a major American economist who has taught at the University of Chicago, University of Southern California, and elsewhere. The Laffer curve illustrates the two most important things we need to know about taxes: how much money the government can raise from taxes, and at what level of taxation the government might start getting less, not more revenue. The Laffer curve is illustrated here by a two-dimensional graph. The horizontal line is the tax rate that the government chooses, and the vertical line is the revenue that the government receives from that tax rate. First, because 0 times any number is 0, if the tax rate is 0, then the government receives 0 revenue. Accordingly, 0, 0 is our first point on the curve. Now suppose the government chooses a very small tax rate, say 1%. The government will then begin to receive some revenue from citizens. This means that another point in the curve must be something like this. Now suppose the government charges a 2% tax rate. Then everyone would agree that it will receive even more revenue, which means that another point in the curve must be something like this. And if the government keeps raising the rate, then revenue will continue to go up
at least when we're in the low tax rate part of the graph. This means that if we fill in the curve, it has an upward slope, at least when we're in the low tax rate part of the graph. Now suppose the government charges a 100% tax rate. If this happens, then no one would work. That is, why would anyone work when the government is going to take all the money that they make? And if no one works, then national income would be zero. This means that government revenue would be 100% of zero, or zero. This means that another point of the curve must be here. Now, let's complete the curve. When we do, we see that the curve must have a hump. That is, it could look like this, or this, or this. But it has to have a hump. This is simply because the revenue line has to go up in the low tax rate part of the graph, and it has to start going down to reach the point we drew at the 100% tax rate. But if the curve slopes downward, it implies something remarkable, something that few of those who push for higher and higher taxes want to admit. It means that when tax rates are high, if you make them higher, you'll actually bring in less revenue to the government. This has in fact occurred in practice. For instance, during the Great Depression, when Congress passed the Hawley-Smoot tariff bill, although the bill raised taxes on imported goods, the revenue that came from those taxes actually decreased. A more recent example occurred in the early 1980s. After President Reagan and Congress drastically reduced the tax rates on the rich, the tax revenue that came from the rich actually increased. All economists, even the most left-wing ones, agree that the true Laffer curve, the one that reflects real life, has a hump. Now, therefore, the curve has a downward sloping part, meaning at some point, tax revenues start going down when you increase rates. So where then do economists disagree? They disagree about exactly where the hump occurs. When I took my first economics class in 1984 at Stanford University, the textbook said that the hump occurs somewhere around the 70% tax rate. But apparently, I was taught something wrong. New evidence from an unexpected source suggests that the hump occurs at a much lower tax rate, something around 33%. That source is a study by Christina Romer and her husband David Romer. Both are economics professors at the University of California, Berkeley. Christina Romer was the chairman of President Barack Obama's Council of Economic Advisors. In other words, the study was written by one of the most influential liberal economists in the United States, and it was published in the American Economic Review, the most widely respected economics journal in the world. The study examined how national income responds to tax rates. But as far as what concerns us here, the key point is that if you do the math, the results imply that the hump on the Laffer curve occurs where the tax rate is around 33%, much lower than economists previously thought. Let's now put these findings into political terms. They suggest that no matter what your politics, you should not want tax rates to be above 33%. Obviously, conservatives and many moderates think rates should be lower than that. But even if you are an extreme left-winger and your only goal is to make government as big as possible, you should still oppose a tax rate higher than 33%. The reason is that, as the Romer and Romer study suggests, when tax rates go higher than that, the government actually gets less money. Everyone of every political persuasion should pay attention to the Romer and Romer study and its important implications. They suggest that if we decrease tax rates, government revenues might actually rise. I'm Tim Grosclose, professor of political science and economics at UCLA for Prager University. Muito bem, pessoal. Então, olha lá, esse artigo que foi citado vai estar, eu não me lembro se eu já coloquei os slides, mas vou colocar, se eu não coloquei ainda da curva de Laffer, acho que foi numa aula anterior, ó. Esse artigo, eu tenho o link do artigo aqui, está nos slides, tá? Se alguém quiser ver o artigo aqui dos economistas, o casal de economistas, que eram os orientadores, né, do governo do Barack Obama, que como o professor que apresentou aqui, são, vamos dizer assim, mais ligados a uma vertente progressista, de esquerda, tá? Na verdade, eu acho que os economistas da Receita Federal, os economistas do governo, já
eles conhecem esse conceito e sabem que aqui no Brasil o Estado já atingiu essa corcova, nós já passamos do 33% de taxação média de impostos. E, portanto, já sabe que o Brasil está no máximo de impostos que pode cobrar e vai ter que achar outras alternativas para financiar o Estado, a partir do seu aumento de gasto, o custo com mais impostos, porque a arrecadação não vai aumentar. Eu tenho a impressão que eles já sabem disso. Pessoal, algum comentário? Vocês entenderam aí bem? Gostaram desse conceito da curva de Laffer? Quem quer falar? Fala, Vini. Pode falar. Eu tô com um problema na internet aqui, eu não consegui acompanhar direito por que quando passa dos 33%, o arrecadamento decai. Tá. É pelo mesmo motivo, Vinícius, que se fosse 90% o imposto lá sobre o corte de grama. Essa parte tu ouviu antes? Que se tu fosse cortar a grama no vizinho e a taxação fosse de 90%, tu provavelmente não ia cortar grama, tu ia ficar em casa sem fazer nada. Isso tu entendeu? Tu concorda? Sim, entendi. Acompanhei. Então, o motivo é o mesmo. A partir de uma certa taxa, as pessoas decidem não trabalhar, não fazer, não produzir, ou não vender o seu produto. Entendeu? Claro que o 90% está muito na nossa cara. Com 90%, certamente eu não iria cortar a grama. Mas se eu te perguntasse assim, tá aí 50%. Entendeu? Ó, o corte de grama para o vizinho vai custar R$50, mas tu só vai ganhar 25. E aí, tu corta? Bom, pode ser que alguns de nós ainda faríamos o serviço por 25, mesmo custando 50 para o nosso vizinho. Mas tenho certeza que outros de nós já iam dizer assim, não, aí por 25 não, aí já está demais, eu não vou fazer nada. Tu está entendendo? Chega um momento ali que as pessoas, os empresários, tomam a decisão de não vender ou não produzir o bem ou o serviço, porque o imposto é muito alto, simplesmente por achar que não vale mais a pena trabalhar. Ou seja, a pessoa não trabalha, não produz a riqueza. E aí, claro, o governo arrecada menos. Tá? Claro que o ponto dos 33 é resultado de bastante cálculo econômico, que está nesse artigo aí, que eu vou deixar o link para vocês. Tá? Mas o princípio é muito simples, é como esse que eu expliquei para vocês. De 90% ninguém ia cortar grama. 50% talvez alguns cortassem e outros não cortassem. Então, como é que faz para chegar no 33%? É só aprimorar esse estudo. Não sei se eu me fiz claro. Sim, entendi. Então, por que o professor comentou que o Brasil já ultrapassou a taxa dos 33%? Sim. Então, se é uma estratégia viável, por que o governo, então, não reduz a taxação de imposto para aumentar a receita? Bom, isso está sendo tentado, né, Vinícius? Isso está sendo tentado, tu pode pesquisar agora. Ontem mesmo teve um movimento importante da chamada reforma tributária, tá? Primeiro, porque no Brasil é muito difícil calcular onde é que estaria, se é 33% mesmo, porque tu tem impostos municipais, tu tem impostos estaduais, tu tem impostos federais, tu tem uma bagunça tributária e tu tem, em muitos casos, bitributação. Pena que nosso tempo está esgotando, tá, Vinícius? Mas, por exemplo, você sabe que o Estado, uma das maiores receitas dos estados, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é o ICMS, principalmente o ICMS sobre os combustíveis, certo? Que fica na faixa de uns 17%, 18%, se eu não me engano. Tá? Só que ele não cobra sobre o preço do combustível na refinaria, ele cobra sobre uma expectativa. Os estados cobram esse ICMS sobre a expectativa de preço final do combustível. Então, ele não cobra sobre os R$ 2,50 que custa a gasolina lá na refinaria da Petrobras. Ele cobra sobre os R$ 5,50 que o posto aqui da esquina está vendendo. Só que esses R$ 5,50 já tem vários impostos, por exemplo, o PIS e COFINS, que são impostos federais. Então, o ICMS cobrado pelo Estado é o imposto cobrado não só pela gasolina, mas cobrado pela
gasolina e pelos impostos que estão na gasolina. Então, a gente já está no Brasil pagando imposto sobre imposto. Portanto, é muito difícil calcular exatamente se está em 33% ou 35%, e por isso demanda cálculos e pesquisas econômicas muito profundas e que nunca vão ter 100% de certeza, certo? Mas um certo esforço, sim, a gente tem que reconhecer que está sendo feito. Eu vou te mostrar aqui um negócio, ó. Vou procurar uma notícia, tá? Ó, a reforma tributária. Vocês pesquisem no Google e vocês vão ver que existem notícias fresquinhas. Olha aqui, ó, 8 horas atrás, 15 horas atrás, 2 horas atrás, ó. Primeira fase da reforma tributária. Câmara discutirá imposto de renda e o Senado o refez. Ó, reforma tributária será simples, diz o ministro Paulo Guedes. Vai ser difícil ficar contra, ou seja, ele quer a aprovação da reforma tributária. Então, respondendo tua pergunta, Vinícius, sim, isso está sendo feito, tá? Não é que vai deixar de cobrar impostos, só que eles vão tentar uniformizar, até porque eles vão tentar, talvez, reduzir esses 35%, 33%, onde está hoje o imposto, tá? Até por quê? Para tentar aumentar a arrecadação. Pagar IPVA e pagar pedágio, sim, tudo isso é imposto, como é que se diz? Bitributação. Tu paga 2 vezes, né? Pagar pedágio e IPVA é bitributação. Com certeza, Kaique. Nós temos vários exemplos aí. Ok, pessoal? Mas vamos lá. Se está entendido a curva de Laffer, eu já me dou por satisfeito, tá? E vou colocar os links lá no Siga, tá? O vídeo da aula de hoje e também os slides do trabalho e o link daquele artigo, que é bem complexo. Ok, pessoal? E aí o seguinte, eu deixei um videozinho lá, quem puder assistir, tá lá o link do vídeo no Siga, que é o cálculo que a gente vai fazer, vai começar a fazer semana que vem, que é cálculo da elasticidade de preços. Quem tiver curiosidade, vai lá e já assiste aquele vídeo, já para chegar menos cru, vamos dizer assim, na nossa aula da semana que vem, que a gente vai começar a falar sobre o básico da oferta e da demanda e dos cálculos econômicos possíveis de se fazer nessa relação de equilíbrio entre a oferta e a demanda. Ok, pessoal? Já estourei o tempo que eu tinha me proposto trabalhar com vocês, tá? 11h07, eu estou encerrando aqui, agradecendo aí a companhia de vocês, a paciência, desejando um bom resto de semana, um bom final de semana para vocês, e aguardando ansiosamente o nosso próximo encontro na quarta que vem, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem.